me ouvindo. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, A Voz que Clama no Deserto. Infelizmente não vou poder estar interagindo aqui com vocês, dado o fato aqui do celular ter esquentado, e aí já a câmera já não acaba não funcionando aqui para esta visualização. Mas estaremos aqui, né, apenas com o áudio, a imagem aí, a Bíblia. Estaremos aí a estar refletindo, né, neste momento aqui, juntamente com todos vocês, tá bom? Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre, acione o sininho, para que a cada programação você seja notificado, tá bom? Estamos aqui no momento de reflexão e o tema que estaremos aqui a refletir se trata de, tem como título, melhor dizendo, Crescendo na Graça e no Conhecimento. Esse vídeo aqui, vocês vão estar ouvindo aqui, vão estar comigo, né? Eu preparei aqui um PowerPoint para vocês, dado o fato de um pedido até do meu irmão, né? Irmão João Sabino. Deus abençoe, João, a sua vida, né? Sempre tem ajudado aí quando assim nos aconselhando, né? Nos dando alguma direção aqui que sempre precisamos, porque nem sempre, né, temos essa visão. E teve aqui, vocês ouviram, vocês estiveram comigo aqui anteriormente na semana passada, onde nós meditamos sobre a Bíblia digital no culto, né? Diga não ao modismo, quadro, né? E ali eu precisaria ter, na verdade, poderia estar acrescentando, né, a questão de um adendo com respeito ao cuidado, né, que precisamos ter, né, com a questão da versão bíblica que nós lemos e tantos outros fatores que está justamente dentro dessa questão e dessa importância no que diz respeito à palavra de Deus. E aqui vamos ir um pouco além, mas dentro desta reflexão aqui, estaremos trocando, né, estará deixando claro essa importância de nos cuidar quanto a isso, tá bom? Então vamos estar primeiramente orando, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pela qual o Senhor tem, Senhor, nos concedido, pela certeza, pela esperança e convicção de que o Senhor adivine buscar para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar juntos. Abençoa, Pai, no momento que aqui estivermos, pelo pouco momento ou muito, se assim for o caso, aqui, pois necessário dado o fato deste imperativo em que o Senhor tem deixado para cada um de nós, que é estarmos crescendo na graça e no conhecimento. Nos ajuda, Pai, nessa compreensão e aplica em nós, Pai, em nossas vidas, essa palavra, esse ensino. Faz isso, Pai, é que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar abrindo aqui o PowerPoint. Deixa eu ver aqui, tá a Bíblia. Deixa eu ver se aqui, eu mudando lá, ele vem para aqui. Não vem, tá? Então, vocês só considerem que se eu tiver aqui para a Bíblia, eu vou ter que fazer a mudança aqui primeiro antes, que é a questão da captura de janela aqui. Ele, no caso desse, ele pede para mudar. Vamos lá, Bíblia. Tá aí, vamos ver se é esse. Eu vou mudar lá, vamos ver se muda aqui também. É esse mesmo. Então, vamos prosseguir aqui. Crescendo na graça e no conhecimento. Texto áureo, tá em 1 Pedro, tá bom? Aqui não coloquei aqui. 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 18. Então, fiquei sabendo aqui, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, é o texto áureo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Estaremos entendendo o que diz respeito antes crescer na graça. Por que temos que tomar essa decisão? Vamos estar vendo aí
na leitura bíblica em classe. Verdade prática, todos que amam a Deus, que foram alcançados pela sua maravilhosa salvação, prezam pelo crescimento espiritual, o que redundará de maneira incontestável em uma sólida comunhão com Deus. Então, todos que amam a Deus, e não tem como negar que dentro desse contingente, todos indistintamente que amam a Deus, são aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus. Quando nós fomos alcançados pelo Jesus, nós até mesmo entramos no estado de constrangimento, dado ao fato do Senhor fazer cair as escamas dos nossos olhos e olhar para o nosso passado, para a nossa vida, né, de sarjeta espiritual, pelos pecados que cometíamos antes, sobre a ignorância da palavra de Deus. Porém, Deus vem, Ele opera em nós esta maravilhosa salvação, colocando a sua fé dentro do nosso coração, e a partir desse novo nascimento, obviamente, passamos ao primeiro amor. Primeiro amor que ainda que seja incompreensível, pelo fato de que ainda está, ou nos encontrar no estado em que nós nos encontrávamos, o Senhor estendeu a sua mão, o Senhor nos perdoou e nos colocou no seu aprisco, muito mais ainda do que isso, nos colocou no seio da sua família. Somos agora, por adoção, irmão do Senhor Jesus. Somos filhos de Deus. Então isso só vai estar acrescentando cada vez mais e de forma intensa este amor para o Senhor. E todo aquele que nós amamos, agora tomando aí um exemplo do nosso cotidiano, todos que nós amamos, nós desejamos conhecer o que ele gosta, o que ele é agradável a ele, o que o torna feliz, né? O que satisfaz, não é isso? Na questão do nosso amor para com a nossa esposa, do nosso amor para com nossos filhos, que é até uma experiência com os filhos, né? Mas nós exercitamos essa busca dessa compreensão para quê? Para podermos aí sim expressarmos o nosso amor. Por isso que o amor a Deus não pode ser somente do nosso lábios. O amor a Deus, ele é revelado, nós o publicamos a Deus, ou deixamos conhecido de Deus, pelo amor à sua palavra. Quando lemos em João, capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus disse, aquele que guarda minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, ou seja, está falando da prática, esses são os que me amam. Então, somente demonstraremos nosso verdadeiro amor pelo Senhor se nós tivermos esse interesse pela palavra de Deus. E aqui fica a pergunta que não quer se calar. Onde se encontra a sua Bíblia? Na gaveta, na cômoda, no quarto, ou qualquer outro local da sua casa? Se encontra aberta somente na estante da sua casa, da sua sala? Não. A palavra de Deus, ela tem que estar em nossas mãos, na prática do devocional e pela compreensão em fé, e que a partir daí nós nos desenvolveremos na questão da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, da compreensão do que Ele quer de nós, do que Ele espera de nós, não só como um sacrifício vivo, como diz Paulo, mas também como um instrumento, como uma pedra espiritual deste edifício que é a sua igreja. Para isso precisamos crescer, e o fato deste comentário é justamente o quê? A questão de nos precavermos do engano. A Bíblia, ela é a carta magna. Vamos ver na sequência. Nós podemos recorrer a outras fontes para crescermos espiritualmente. E assim fazemos. Quando compreendemos pela fé na instrumentalidade de Deus através do pastor que cuida de nós, através da pregação de um irmão mais maduro, do irmão que sabemos que é um homem de Deus,
de uma irmã que sabemos que é mulher de Deus, também através da pregação, nós crescemos nesse crescimento espiritual. Além dos demais exercícios que vamos conhecer. Mas a palavra de Deus aqui é o centro desta mensagem, para que nós venhamos valorizar ela e ter o cuidado, né? Se a versão que estamos em mãos, realmente, ela vai nos trazer realmente o verdadeiro desenvolvimento da fé, né? Então, prosseguir. Leitura bíblica, 2 Pedro 3, 7 e 18. Agora vamos compreender por que o textuário diz: antes crescei na graça e no conhecimento. Vamos lá? Mas o céu, dizendo Pedro, né? Mas os céus e a terra de agora, esse mundo que nós vivemos, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Observe bem o que eu vou referir aqui, pela misericórdia de Deus, pelo texto que nós lemos aqui. Deus preparou um cordeiro para nós antes da fundação do mundo. Porém, por que isso? Porque pela presciência de Deus, Deus já sabia da queda de Satanás. Deus já sabia da queda do homem. Antes de criar o mundo. Antes de dizer haja luz e houve luz. Antes de haver qualquer criação, Deus, ele já tinha preparado o cordeiro. Porque ele sabia que o mundo, o cosmos, as pessoas iam se desviar. O pecado ia adentrar o mundo e ia ser aí uma pandemia, a maior pandemia da história, que é o pecado. Porém, o mundo, por conta disso, antes de ser fundado, o Senhor já sabia que isso ia acontecer e que esse mundo teria que estar sendo aí guardado para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas entenda bem que antes disso, Deus pensou no melhor para mim e para você. O Senhor pensou no melhor, o que não estaria ao nosso alcance, que é o perdão dos nossos pecados, é a salvação por intermédio deste Cordeiro, que é o Senhor Jesus, que ele preparou antes da fundação do mundo. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Observe bem, senão que todos venham arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas as coisas hão de ser assim dissolvidas, pela palavra revelada, a qual lembro, que pessoa não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente agora a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, aí Pedro se refere a cada um de nós, que confessamos ao Senhor, que confessamos sermos filhos de Deus, que confessamos ser crente. Ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, agora, a questão da razão do crescer na graça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente, observe bem a palavra, que por ele sejais achado imaculado e irrepreensível em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi-lhe dada. Então, a cada escritor, amado, não é a sabedoria pessoal dele, a sabedoria que veio do alto, é a iluminação dada pelo Espírito Santo para escrever o que está em nossas mãos. E ele diz: como faz também em todas as suas epístolas, nela falando acerca destas coisas. Que coisa? Tanto da salvação como da perdição. Tanto da necessidade do arrependimento,
como também da oferta da graça de Deus. Mas quais a ponto difíceis das cartas de Paulo? De entender que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com outras escrituras, para a sua própria perdição. O que Paulo está falando aqui? De muitos que usam a própria escritura, é ela mesma. Só que nos seus comentários, observe que e guarde isso, e no seu comentário, principalmente Bíblia de Estudo, no seu comentário ele distorce o texto e contexto daquele versículo que ele se refere, referenciado ali no comentário, e passa a tratar a graça de forma banal, banalizando a graça. A Bíblia fala em Apocalipse de 2. Aqueles que levam e traz a escritura apenas como um meio de ganho, levando a pessoa a um amor, não a Deus, mas ao materialismo, tornando o materialismo em sua vida um ídolo, como também os nicolaítas, que se refere, né, e a figura daqueles que distorcem a palavra de Deus para dar vazão à carnalidade, em que você pode viver como você quiser viver, que não vai haver problema nenhum. O que a Bíblia refuta, né, grandemente, sem qualquer dúvida, essa questão. Já pelo fato da inquirição através do próprio apóstolo Pedro aqui, na sua primeira carta, né, capítulo 1, eu não me lembro agora o versículo, quando ele diz: sede santo como eu sou santo, disse Deus. Sede santo como sou santo, então separado de tudo. Então acabam tendo a escritura, olha bem, amados, não como algo a crescer na graça e no conhecimento, mas como uma fonte de perdição. Observe a importância de se ater à questão da preocupação do canal Voz de Clama no Deserto, através dos seus quadros, como o quadro Texto Contexto, no Diga Não ao Modismo, e também no Momento de Reflexão, trazer pontos de inelucidação pela misericórdia de Deus, na confiança da instrumentalidade de Deus através da minha vida, aqui no canal, juntamente com vocês, para nos iluminar. Vós, portanto, se referindo novamente a nós, como cristão, como crentes que somos, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos, porque existe, viu, amados, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E olha, não é lá fora não, é dentro da igreja. Quando Paulo ele está se despedindo dos irmãos ali no livro de Atos, ele já preveu essa entrada. Nós vamos estar lendo, vamos estar conhecendo. Aí ele diz: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos, que pelo engano de homens perversos, sejais juntamente arrebatados e decai da vossa firmeza. Antes de tudo isso. E olha agora a importância, porque ele diz antes. Porque o engano está aí, amados. O engano está aí, de vento em popa, sobre todos os demais, sobre os seus viés. Bíblias que sumiram com versículos, comentários que não são comentários confiáveis. Tem uns que levam para o campo da tradição, outros levam para o campo da questão imoral, da questão pessoal. Vamos estar vendo isso aqui também. Vou estar aqui deixando para você dicas importantes que você pode ali estar sim fazendo uso também deles. Vamos ver isso aí também. Aí ele diz: antes crescei, precisamos estar preparados. Você fala, amados, de maturidade cristã. Como pode haver a maturidade se eu nunca pego a Bíblia para ler? Não me preocupe aí uma escola dominical, não me preocupe aí um culto de ensino. Então estaremos definhando na fé, sendo um grande e uma fácil presa para Satanás, amados. E passamos a engodar o contingente daqueles que estão aí, por aí, em ministérios cujo o alvo é apenas esta vida terrena. É apenas bênção de Deus com respeito ao odierno, ao nosso tempo presente. Pense nisso. E se você até tem negligenciado, qualquer um de nós tem negligenciado nessa questão, façamos isso. Busquemos crescer na graça e no conhecimento
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Queria dessa maneira. Introdução. Em face do terreno fértil, aos enganos odierno e a se proliferar no futuro. Peraí, deixa eu ver aqui só para vocês. Ah, tá. Eu mudei, né? A se proliferar no futuro, segundo a previsão profética para os últimos dias, urge a necessidade de nos empenharmos quanto ao exercício devocional e teológico e nos guardarmos de sermos levados por ventos de doutrinas falsas. Portanto, consideraremos os importantes meios pelo qual precisamos atentar. Mas antes, eu vou estar mudando aqui, né, como disse para vocês, para poder estar, vemos alguma leitura bíblica, tá bom? Que trata dessa questão desse terreno fértil, profético aí, com respeito aos enganos que haveria de vir, tá bom? Então, vou pôr aqui na Bíblia Sagrada, e nós vamos estar lendo aqui, primeiro, Mateus 24 a 25. Mateus 24 a 25, Mateus, capítulo 24, aqui já pelo Senhor Jesus, tá bom? É um alerta dado pelo Senhor Jesus. Quando ele diz aqui, ó, porque hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Aí é o que Jesus diz: eis que de antemão vou-lo tenho dito. Então, já Jesus já nos alerta sobre esse campo fértil. Agora imagine, amados, 2000 anos se passaram, mais de 2000 anos. E nós vemos aí os absurdos que vemos, por isso precisamos estar revestidos do poder de Deus pelo exercício da leitura bíblica. Depois, Atos 28, 32. Observe o que Paulo disse, como eu referi aqui essa questão. Paulo, capítulo 28, deixa eu só ver aqui qual é o versículo. 28 a 32, observe. Seja-vos, pois, notório, Paulo falando, que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Ah, não, desculpa, irmão. Atos 20, pô. Atos 20, irmão. Desculpa. Atos 20. 28, a referência estava errada aqui. 28. Olha o que ele diz aqui, ó. Cuidai, pois, de vós mesmo, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para patentar a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei, olha só, Paulo dizendo, eu sei que depois da minha partida entrarão, ó, como Jesus falou, virão. Paulo diz, entrarão no meio de vós, olha só, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair discípulos a si próprio. Querem ser agradável e querem ser agradável, distorcendo a Bíblia e mantendo as pessoas sob o pecado, sob o lençol, sob o pecado. Paulo diz, portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, olha só, não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas cada um de vós. Agora, pois, vos recomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar, olha só, fala de crescimento, e dar herança entre todos que são santificados. O último versículo, 2 versículos, 1 Timóteo 4:1, capítulo 4, também é Paulo, ó. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos, olha só, enganadores e a doutrina de demônios. E também, segundo a Timóteo, 2 Timóteo,
Capítulo 4, 3, versículo 1. Observe bem. Ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Aí ele discorre ali, né, essa questão desse tempo. Antes de eu continuar aqui, eu vou ter que mudar aqui novamente. Vamos lá. Vamos prosseguir. A Bíblia como carta magna da fé. A Bíblia é a única regra de fé e conduta para a nossa caminhada de fé, cuja eficácia se dá na sua obediência, em caráter irrevogável, tendo como fundamento uma exortação apostólica. É claro que tem outros textos bíblicos, mas eu tomei aqui como exemplo a questão dessa verdade, que a Bíblia ela tem que ser a nossa carta magna. É através dela e que nós precisamos dar legitimidade àqueles que pregam, que pronunciam o ensino, que pronunciam a palavra de Deus. Nós vamos ver isso logo depois. Pai, Pedro diz o quê? Coloquei o versículo aqui para vocês. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus. Parte A. Na parte dele diz, aquele que ministra, ministra segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus, o Senhor Jesus, seja glorificado. Então, sendo assim, precisamos ter o devido cuidado com qual Bíblia estamos lendo, pois muitas são as versões que hoje temos em nossa exposição, tá bom? E eu deixei aqui, no segundo ponto, a Bíblia e as suas versões confiáveis. Nós temos aí, né, Almeida e Corrigida Fiel. Eu tinha até colocado aqui. Almeida Corrigida Fiel. A Bíblia Sagrada King James, né? Que é a King James, a Bíblia inglesa, que eu sempre comento aqui, às vezes pego ela para ler, que é a Bíblia que está mais próximo dos originais. A Bíblia Sagrada Nova Tradução da Linguagem de Hoje, também ela traz a linguagem de hoje. O que acontece, amados, antes de eu prosseguir, é que você vai ver algumas Bíblias, ainda que seja alguns versículos que não estão nos originais, mas que aqueles que estavam manuseando, né, foram manusienses, que transcreveram, né, a escritura original, foram transcritas até chegar em nossas mãos, mas ela é fiel. Só que houve, por ser humano, né, acabaram acrescentando. Então, algumas Bíblias, principalmente a King James, né, a NVI, que é a próxima aí, né, é a Nova Versão Internacional, são as Bíblias mais próximas dos originais. Então, as mais de hoje, vai ter muitos versículos que não vão estar, porque elas aqui não colocaram, ou elas aqui, quando elas aqui colocaram, mas colocaram em colchete. Então, esses que estão em colchete, em outras Bíblias você não vai encontrar, mas não é que ela deixou de apresentar aquele versículo, mas é porque aquele versículo, aquela expressão não estava nos originais, tá bom? Então tem a Bíblia também, Nova Versão Internacional, a João Ferreira de Almeida, né, a RA, que é a revisada e atualizada, e a Nova Versão Transformadora. Tem outras como a Bíblia de Jerusalém, né? E pode ter, mas observe que versões tem a versão Ave Maria, que não é confiável, no caso aqui, pelo menos dos 7 livros apócrifos, que foi 7 livros que eles colocaram a mais na Escritura. A Escritura é formada por 66 livros, 37 no Antigo, né? E 20 são 66, né? São 39, né? 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, somando aí 66 livros. Tá bom? Então, mas tem outras versões que também são confiáveis. Eu trouxe algumas aqui, um bom número, né? Para que você possa pensar nisso, tá bom? E buscar estar exercitando nessa questão de obedecermos a esse mandamento do Senhor, né? Como para prevenir, para com cuidado das nossas próprias vidas, né? Terceiro ponto, comentários bíblicos. Os comentários bíblicos são
de grande ajuda em nossa compreensão bíblica, dado o fato dos abismos nela existentes. Como, por exemplo, antes de eu citar aqui os abismos, não é somente comentário bíblico, são grande ajuda. Um instituto teológico, você fazer ali, né, o básico da teologia, se quiser depois o médio, o bacharelado, né, você também também um meio de você estar compreendendo também melhor a escritura. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita mais de 2000 anos atrás. 1200 anos, se eu não me engano, 1500, foi escrito os 39 livros e o Novo Testamento foi escrito durante o tempo aí, né? Demorou 400 anos para ser escrito, né? E aí foi somado as duas porções que se completa a escritura, tá bom? E por que o comentário bíblico são de grande ajuda, a nossa compreensão bíblica, dado o fato dos abismos nela existentes? Como, por exemplo, o abismo linguístico. A Bíblia traz pelo menos duas línguas, três línguas, né? Que é o hebraico, né? Tem parte do aramaico ali, em algumas partes de Daniel, e também no grego koiné, que nós vemos no Novo Testamento. No Novo Testamento até tem alguns trechos que traz a linguística romana, que era o latim. Então tem o latim, tem até mais uma, né? Que tem algumas expressões ali do Novo Testamento que são linguagem do latim, que faz parte ali da linguagem, né, de Roma ali, né? Daquela época. Então existe o abismo linguístico, existe o abismo histórico, né? Existe o abismo geográfico e existe o abismo cultural e outros tantos abismos. Por isso que não só a leitura, ela vai nos conceder o crescimento. Ela vai nos habilitar a não pecar contra Deus, como diz o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela vai nos possibilitar isso. E não vai ser prejudicial em nenhum momento para nossas vidas. Mas podemos, se nós queremos um esclarecimento maior, para que nossos olhos sejam abertos à compreensão de determinados termos que é usado na Escritura, nós podemos aí estar adquirindo algum desses comentários, buscando aí na questão online. Eu posso indicar aqui para vocês, né, por celulares, o AP Teca Biblioteca, que a biblioteca, ela é um aplicativo que ela traz não só a Bíblia, biblioteca, ela não traz só a Bíblia, mas ela traz vários recursos em que você vai ter acesso, né, a vários livros de comentário que eu vou dar a dica agora a seguir. Ó, esse aqui eu tirei justamente da Bíblia, desse aplicativo, como aqui também das Bíblias. Essas versões tem nesse aplicativo que você pode estar mudando, conhecendo a cada forma que foi falada em cada uma dessas versões. Isso também nos ajuda muito a clarear nossa mente com respeito àquele texto bíblico. E no comentário também tem justamente nesse aplicativo, ó, que é os comentários aqui como dica confiável aí, que você vai ter muito a aprender e a abrir a mente. É o comentário Beacon, o Biba Shield, né, que é em inglês, né? Comentário Bíblico Mode, Mateus Henry, o comentário Spurgeon Verse, Exposition aqui of a Bíblia, né? E outros aqui em inglês que eu não vou saber ler, e o Antigo e Novo Testamento. Tem muitos comentários de ótimas fontes, confiáveis fontes, que você pode estar aí exercendo essa evolução na fé. Quinto, não esquecendo o principal. Observe que a orientação apostólica diz: crescei na graça e logo urge também a indispensável consideração ao nosso exercício espiritual, cujo alicerce é a nossa consagração diante do Senhor nosso Deus. Logo precisamos nos manter na seguinte disciplina: oração, jejum, devocional, que trata da leitura da palavra em caráter diário, todos os dias, e a busca de um aprendizado sólido no estudo da palavra de Deus, por intermédio dos viés que aí eu já tenho, que nós já passamos a compreender. Concluindo, que o Senhor Jesus venha aplicar aos nossos corações essa verdade exortativa.
do apóstolo Pedro, buscando sempre o equilíbrio para não livrarmos de cair nos extremos do fanatismo ou legalismo. Mas sim, temos um coração encharcado com a palavra de Deus e assim experimentarmos, em verdade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida e jamais sermos uma presa do engano. Não se esqueça das ricas promessas de Deus quanto a esse importante assunto. E as promessas estão aí. No João 14, 21, o Senhor Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e as guarda, é aquele que me ama. E aquele que me ama, eu virei e vos mostrarei a ele. E eu virei e me manifestarei a ele. Observe isso. Como é que pode haver a manifestação de Deus em nossas vidas se nós não primarmos pela leitura bíblica? Como poderemos ter uma experiência com o Senhor a parte de uma intimidade com a palavra de Deus? Observe a excelência, o amor demonstrado pelo salmista no Salmo 119. Ali expressa um clímax de amor, um cenário de intenso amor pela palavra de Deus. Na consciência que somente ela é a fonte enriquecedora para que por ela possamos verdadeiramente expressar o nosso amor pelo Senhor. E Apocalipse 10 também fala da questão daqueles que estavam na palavra, foram que sobreviveram às intempéries do tempo e permaneceram firmes no Senhor Jesus, na palavra de Deus, na presença de Deus, tá bom? Pense nisso, que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que nós temos cometido e queremos te agradecer, Pai, por este momento que estivemos até então meditando, Senhor, na tua palavra. Faz isso, Senhor, nos ajuda, aplica essa verdade em nossos corações, Pai, que nós possamos não estarmos proporcionando a estagnação, caminhando para uma estagnação espiritual, correndo o risco, ó Pai, de cairmos sobre o mornismo espiritual. Não sermos nem frio e nem quente, e sim morno. E se chegarmos a este estado, ó Pai, a tua palavra diz que o Senhor há de nos vomitar da tua boca. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos, ó Pai, sempre estar neste exercício de maneira incansável, de forma árdua, ó Pai, mas sim de forma árdua. Estamos meditando na tua palavra, estudando a tua palavra, orando, buscando a tua face, nos consagrando a ti. Faz isso, ó Pai, e por certo haveremos de crescer na graça e também no conhecimento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos, te damos graça por tudo. Amém.